Sara nos contou que o Sun estava prestes a publicar uma matéria dizendo que o Duque e a Duquesa de Sussex se afastariam de seus deveres reais para passar mais tempo no Canadá. Dizia-se que um homenzinho triste, editor da seção de entretenimento do jornal, era o principal repórter da matéria. Por que ele? Porque, de todas as pessoas, logo o cara do entretenimento? Porque ultimamente ele se transformara numa espécie de quase correspondente da realeza, em grande parte por causa de seu relacionamento com certo amigo próximo da Secretaria de Comunicação de Willie, que lhe repassava fofocas triviais e, sobretudo, falsas. Ele com certeza erraria tudo, levando-se em conta os enormes equívocos que cometera em seu último grande furo exclusivo, o episódio Tiara Gate. Eram favas contadas que conseguiria enfiar sua história no jornal o mais rápido possível, porque provavelmente trabalhava em conluio com o palácio, cujos cortesãos estavam determinados a se adiantar a nós e manipular a história. Não queríamos isso. Não queríamos que mais ninguém divulgasse nossas notícias, distorcendo nossas notícias. Teríamos que emitir às pressas uma declaração. Liguei de novo para a vovó. Contei a ela sobre o Sam. Disse que precisávamos redigir a toque de caixa um comunicado. Ela entendeu. Permitiria, contando que isso não contribuísse para intensificar as especulações. Eu não lhe disse qual seria exatamente o conteúdo de nossa declaração. Ela não perguntou. Mas eu também não sabia ainda. Dei a ela a ideia geral, no entanto, e mencionei alguns dos detalhes básicos que descrevi no memorando que papai exigira e que ela tinha visto. A redação precisava ser precisa e precisava ser suave, calma. Não queríamos atribuir nenhuma culpa, não queríamos jogar lenha na fogueira. Não era nossa intenção intensificar as especulações. Um formidável desafio de escrita. Logo percebemos que não era possível. Não havia tempo hábil para sermos os primeiros a divulgar nossa declaração. Abrimos uma garrafa de vinho. Vá em frente, homenzinho triste. Vá em frente. Ele foi. Horas depois, na calada da noite, o Sun postou a matéria do sujeito. E novamente pela manhã, na primeira página. A manchete: Estamos fora. Como era esperado, a história retratava nosso afastamento como uma escapada divertida, despreocupada e hedonista, em vez de um recuo cuidadoso e uma tentativa de autopreservação. A matéria incluía também o revelador detalhe de que nos oferecemos para abrir mão de nossos títulos reais. Havia apenas um documento no planeta em que esse detalhe fora mencionado. Minha carta privada e confidencial para papai, a qual um número chocante e execravelmente pequeno de pessoas teve acesso. Não a havíamos mencionado nem a nossos melhores amigos. No dia 7 de janeiro, trabalhamos mais um pouco no nosso texto. Fizemos uma breve aparição pública. Nos reunimos com nossa equipe. Por fim, sabendo que mais detalhes estavam prestes a vazar, em 8 de janeiro, nos trancamos numa das principais salas de Estado, nas entranhas do Palácio de Buckingham, com as duas integrantes mais experientes da nossa equipe. Sempre gostei daquela sala de Estado. Suas paredes pálidas, seu lustre de cristal brilhante.
Mas agora o lugar me pareceu especialmente adorável e pensei: sempre foi assim? Sempre teve esse aspecto tão régio? Em um canto da sala havia uma grande escrivaninha de madeira, que usamos como nosso espaço de trabalho. Nós nos revezávamos sentados lá, digitando em um laptop. Tentamos diferentes frases. Queríamos dizer que assumiríamos um papel reduzido. Era um recuo, mas não uma renúncia. Difícil chegar à redação exata, o tom certo, sério, porém respeitoso. De tempos em tempos, um de nós se espreguiçava em uma poltrona próxima, ou descansava os olhos contemplando os jardins através das duas enormes janelas. Quando precisei de uma pausa mais longa, saí para uma caminhada pelo tapete oceânico. Do outro lado da sala, no canto esquerdo, uma pequena porta levava à suíte belga, onde Meg e eu passáramos uma noite. No canto mais próximo havia duas altas portas de madeira, do tipo em que as pessoas pensam quando ouvem a palavra palácio, e que levavam a uma sala onde eu havia participado de inúmeros coquetéis. Pensei nessas reuniões festivas, em todos os bons momentos que tivera nesse lugar. Lembrei, a sala ao lado era onde a família sempre se reunia para beber antes do almoço de Natal. Saí para o corredor. Havia uma árvore de Natal alta e bonita, ainda bem iluminada. Parei diante dela, relembrando. Tirei 2 enfeites, pequenos corgis macios, e os levei para nossa equipe. Um para cada. Uma lembrança dessa estranha missão, eu disse. Elas ficaram comovidas, mas com uma ligeira sensação de culpa. Assegurei-lhes. Ninguém sentirá falta deles. Palavras que pareciam ter duplo sentido. No final do dia, enquanto nos aproximávamos a duras penas de um rascunho final, as integrantes da nossa equipe começaram a ficar ansiosas. Expressaram preocupação com o que poderia acontecer caso descobrissem seu envolvimento, o que isso significaria para seus empregos. Mas estavam sobretudo animadas. Sentiam que estavam do lado certo. Durante meses, ambas haviam lido cada palavra de abuso na imprensa e nas redes sociais. Às 6 da tarde, encerramos. Reunidos em volta do laptop, lemos uma última vez a versão definitiva do texto. Uma das integrantes da nossa equipe enviou uma mensagem aos secretários particulares da vovó, de papai e de Willy. Contou o que estava por vir. O cara de Willy respondeu imediatamente: Isto vai ser uma bomba nuclear. Eu sabia, é claro, que muitos britânicos ficariam chocados e entristecidos, o que fez meu estômago revirar. Mas me senti confiante de que, no tempo devido, eles entenderiam. Uma delas disse: Vamos mesmo fazer isso? Meg e eu respondemos em uníssono: Sim, não temos outra opção. Encaminhamos a declaração à nossa pessoa de redes sociais. Em 1 minuto lá estava, ao vivo, em nossa página do Instagram, a única plataforma disponível para nós. Todos nós nos abraçamos, enxugamos os olhos e rapidamente juntamos nossas coisas. Meg e eu saímos do palácio e entramos no carro. Enquanto acelerávamos em direção a Frogmore, a notícia já estava no rádio, em todas as estações. Escolhemos uma, Magic FM, a preferida de Meg. Ouvimos o locutor ficar todo alterado, aturdido de uma forma muito britânica. Demos as mãos e compartilhamos um sorriso
com nossos guarda-costas no banco da frente. Em seguida, olhamos em silêncio pela janela. Dias depois, houve uma reunião em Sandringham. Não lembro quem a chamou de reunião de cúpula de Sandringham. Alguém na imprensa, desconfio. No caminho, recebi uma mensagem de Marco sobre uma matéria do Times. Willie estava declarando que agora ele e eu éramos entidades separadas. Protegi meu irmão a vida toda e não posso mais fazer isso, ele disse. Meg tinha voltado para o Canadá para ficar com Archie. Então eu estava sozinho para esse encontro. Cheguei cedo, esperando ter uma conversa rápida com vovó. Ela estava sentada em um banco diante da lareira e eu me sentei ao seu lado. Vi o Vespa reagir com alvoroço. Ele saiu zumbindo e momentos depois voltou com o papai, que se sentou ao meu lado. Um instante depois entrou Willie, que me olhou como se planejasse me matar. Olá, Harold. Sentou do outro lado, de frente para mim. Entidades separadas, de fato. Assim que todos os participantes chegaram, passamos para uma comprida mesa, vovó na cabeceira. Diante de cada cadeira havia um bloco de anotações e um lápis com o brasão da realeza. O Abelha e o Vespa fizeram um breve resumo da situação. O assunto da imprensa não demorou a vir à tona. Mencionei o comportamento cruel e criminoso dos jornalistas, mas enfatizei que eles contavam com muita ajuda. Essa família havia viabilizado as ações dos jornais, ao fazer vistas grossas ou ao cortejá-los ativamente. E alguns membros trabalhavam em colaboração direta com os jornalistas, informando-os, plantando histórias, vez por outra recompensando-os e festejando-os. A imprensa era grande parte do motivo pelo qual chegamos a essa crise. Seu modelo de negócios exigia que vivêssemos em constante conflito. Mas a mídia não era a única culpada. Olhei para Willie. Esse era o momento para ele entrar em cena, reverberar o que eu estava dizendo, falar sobre suas enlouquecedoras experiências com papai e Camila. Em vez disso, reclamou de uma história publicada nos jornais sugerindo que ele era o motivo de nossa saída. Agora estou sendo acusado de tirar você e Meg da família. Tive vontade de dizer. Não tivemos nada a ver com a publicação dessa matéria. Mas imagine como você se sentiria se a tivéssemos vazado. Então você saberia como Meg e eu nos sentimos nos últimos 3 anos. Os secretários particulares começaram a falar com a vovó sobre as 5 opções. Sua Majestade viu as 5 opções. Sim, ela disse. Todos nós tínhamos visto. Elas nos foram enviadas por e-mail. 5 maneiras diferentes de proceder. A opção 1 era a continuidade do status quo. Meg e eu não vamos embora. Todo mundo tenta voltar ao normal. A opção 5 era o desligamento completo. Nenhum papel real. Nada de trabalhar para a vovó. E perda total do aparato de segurança. A opção 3 estava em algum lugar intermediário. Um meio termo. Um acordo mais próximo do que havíamos proposto originalmente. Eu disse a todas as pessoas ali reunidas que, acima de tudo, eu estava desesperado para manter a segurança. Era o aspecto que mais me preocupava,
a integridade física da minha família. Eu queria evitar uma repetição da história, outra morte prematura, como a que abalara a família 23 anos antes, e da qual ainda estávamos tentando nos recuperar. Eu tinha consultado vários veteranos do palácio, pessoas que conheciam os mecanismos internos do funcionamento da monarquia e sua história, e todos foram unânimes em dizer que a opção 3 era a melhor para todas as partes. Meg e eu moraríamos em outro lugar durante parte do ano. Daríamos continuidade ao nosso trabalho. Nossa equipe de segurança seria mantida. Regressaríamos à Grã-Bretanha para eventos de caridade, cerimônias, compromissos. Solução sensata, esses veteranos do palácio reiteraram, e eminentemente factível. Mas a família, claro, me pressionou a aceitar a opção 1. À exceção dela, aceitariam somente a opção 5. Discutimos as 5 opções por quase 1 hora. Por fim, o Abelha se levantou e deu a volta à mesa, distribuindo um rascunho de comunicado que o palácio divulgaria em breve, anunciando a implementação da opção 5. Espere, estou confuso. Vocês já redigiram uma declaração antes de qualquer debate, anunciando a opção 5? Em outras palavras, a decisão já estava tomada esse tempo todo? Essa reunião era apenas fingimento? Nenhuma resposta. Perguntei se havia minutas de outras declarações, anunciando as outras opções. Ah, sim, claro, o Abelha me assegurou. Posso vê-las? Infelizmente, a impressora dele enguiçou, o Abelha alegou. Que coincidência! No exato momento em que ele estava prestes a imprimir os outros comunicados. Comecei a rir. Isto é algum tipo de brincadeira? Todo mundo estava olhando para longe ou para os próprios sapatos. Virei para a vovó. A senhora se importa se eu fizer uma pausa? Tomar um pouco de ar? Claro que não. Saí da sala, caminhei até um grande salão e encontrei Lady Susan, que trabalhava para a vovó havia anos, e o Sr. R., meu ex-vizinho do andar de cima na toca de texugo. Eles viram que eu estava chateado e perguntaram se havia alguma coisa que pudessem fazer por mim. Eu sorri, disse não, obrigado, e voltei para a sala. A essa altura houve alguma discussão sobre a opção 3. Ou foi a opção 2? Tudo estava começando a me dar dor de cabeça. Eles estavam me exaurindo. Eu já não me importava com a opção que adotaríamos, desde que a segurança permanecesse em vigor. Implorei pela manutenção do mesmo esquema de proteção policial armada que eu tinha e do qual precisava desde que nasci. Nunca fui autorizado a ir a algum lugar sem 3 guarda-costas armados, nem mesmo quando supostamente era o membro mais popular da família. E agora eu era alvo, junto com minha esposa e filho, de um ódio sem precedentes. E a principal proposta em discussão previa o abandono total? Loucura! Eu me ofereci para pagar do próprio bolso o custo da segurança. Não tinha certeza de como faria isso, mas encontraria uma maneira. Fiz um último apelo. Olhem, por favor, Meg e eu não nos importamos com regalias. Nossa preocupação é trabalhar, servir.
e permanecer vivos. Isso pareceu simples e persuasivo. Todas as cabeças ao redor da mesa assentiram. Quando a reunião chegou ao fim, havia um acordo básico e geral. Os muitos pormenores e minúcias desse arranjo híbrido seriam resolvidos durante um período de transição de 12 meses, durante o qual continuaríamos a contar com o aparato de segurança. Vovó se levantou. Todos nos levantamos. Ela saiu. Para mim, havia mais um assunto inacabado. Saí à procura do escritório do Abelha. Felizmente, encontrei o pajem mais simpático da rainha, que sempre gostou de mim. Perguntei onde ficava o escritório. Ele disse que me levaria lá pessoalmente e me conduziu pela cozinha, subindo algumas escadas dos fundos, descendo um corredor estreito. Por aqui, ele disse, apontando. Alguns passos depois, encontrei uma impressora enorme, produzindo documentos. O assistente do Abelha apareceu. Apontei para a impressora e disse: Isso parece estar funcionando bem, não? Sim, Sua Alteza Real. Não está quebrada? Esta coisa é indestrutível, senhor. Perguntei sobre a impressora no escritório do Abelha. Essa também funciona? Ah, sim, senhor. Precisa imprimir alguma coisa? Não, obrigado. Fui mais adiante no corredor, passando por uma porta. De repente, tudo me pareceu conhecido. Então me lembrei. Era o corredor onde eu havia dormido no Natal depois de voltar do Polo Sul. E agora lá vinha o Abelha, de cabeça erguida. Ele me viu e pareceu ficar extremamente envergonhado. Mais para um carneirinho do que uma abelha. Ele entendeu o que fui fazer lá. Ouviu o zumbido distante da impressora. Ele sabia que eu o pegara no flagra. Oh, senhor, por favor, senhor, não se preocupe com isso. Não é tão importante. Não é? Afastei-me dele, desci as escadas. Alguém sugeriu que antes de ir embora eu deveria falar com Willy, para os dois esfriarem a cabeça. Tudo bem. Caminhamos ao longo das sebes de teixo. O dia estava gélido. Eu vestia apenas uma jaqueta leve e Willy estava de suéter. Então nós dois estávamos tremendo. Mais uma vez fiquei impressionado com a beleza de tudo. Assim como na sala de estado, tive a sensação de que nunca havia visto um palácio na vida. Estes jardins, pensei, são o paraíso. Por que não podemos apenas apreciá-los? Eu me preparei para um sermão. O sermão não veio. Willy estava sereno. Ele queria ouvir. Pela primeira vez em muito tempo, meu irmão me ouviu e me senti grato. Contei a ele sobre um ex-funcionário que sabotou Meg. Conspirou contra ela. Contei sobre um membro atual da equipe, cujo amigo íntimo estava recebendo pagamentos para vazar para a imprensa coisas íntimas sobre Meg e mim. Minhas fontes sobre ele eram pessoas acima de qualquer suspeita, incluindo vários jornalistas e advogados. Além disso, fiz uma visita à New Scotland Yard. Willy franziu a testa. Ele e Kate tinham suas próprias suspeitas. Ele investigaria o assunto. Concordamos em continuar conversando. Pulei no carro e fui imediatamente informado de que o palácio
havia divulgado uma declaração dura negando a matéria abusiva publicada naquela manhã. A declaração era assinada por ninguém menos que eu e Willy. Meu nome estava sendo associado por pessoas anônimas a palavras que eu nunca havia visto. Quanto mais aprovado, fiquei estupefato. Voltei para Frogmore. A partir de lá, nos dias seguintes, participei remotamente da redação de uma declaração final, divulgada em 18 de janeiro de 2020. O palácio anunciou que o duque e a duquesa de Sussex concordaram em se afastar, que não representaríamos mais formalmente a rainha, que nossos títulos de nobreza, Sua Alteza Real, estariam suspensos durante esse ano de transição e que nos oferecemos para ressarcir os cofres do Fundo Soberano pelas despesas com as recentes reformas de Frogmore Cottage. Com relação aos status da nossa segurança, um firme sem comentários. Voei de volta para Vancouver. Um delicioso reencontro com Maggie, Art e os cachorros. E, no entanto, por alguns dias, não me senti totalmente de volta. Parte de mim ainda estava na Grã-Bretanha, ainda em Sandringham. Passei horas grudado no meu telefone e na internet, monitorando as consequências. A ira dirigida a nós pelos jornais e pelos trolls era alarmante. Não se enganem, é um insulto, bradou o Daily Mail, que convocou um júri de Fleet Street para avaliar nossos crimes. Entre os integrantes estava o ex-secretário de imprensa da rainha, que concluiu, com seus colegas jurados, que deveríamos ser tratados sem misericórdia. Balancei a cabeça. Sem misericórdia. A linguagem da guerra? Claramente, isso era mais do que simples raiva. Esses homens e mulheres me viam como uma ameaça existencial. Se nosso desligamento representava uma ameaça à monarquia, como alguns diziam, então representava também uma ameaça a todos aqueles que ganhavam a vida cobrindo a monarquia. Portanto, tínhamos que ser destruídos. Uma das pessoas que faziam parte desse grupo, uma mulher que havia escrito um livro sobre mim e, portanto, provavelmente dependia de mim para pagar o aluguel, entrou ao vivo na TV para explicar, cheia de confiança, que Meg e eu partimos da Grã-Bretanha sem sequer pedir permissão à vovó. Não discutimos nossa decisão com ninguém, ela disse, nem mesmo com papai. Ela anunciou essas mentiras com uma convicção tão inabalável que até eu fiquei tentado a acreditar. Dessa maneira, sua versão dos eventos rapidamente se tornou a verdade em muitos círculos. Harry pegou a rainha de surpresa. Essa foi a narrativa que prevaleceu. Eu podia senti-la escorrendo para dentro dos livros de história e podia imaginar meninos e meninas em Ludgrove, décadas mais tarde, tendo essa baboseira enfiada goela abaixo. Eu ficava acordado até tarde, refletindo sobre tudo, repassando os desdobramentos dos eventos e me perguntando: qual é o problema com essas pessoas? O que faz com que hajam assim? É tudo apenas por dinheiro? Não é sempre? Toda a minha vida ouvi pessoas dizendo que a monarquia era cara, anacrônica,
E agora Meg e eu fomos oferecidos como comprovação disso. Nosso casamento estava sendo apresentado como a prova A. Custou milhões, e depois disso nós viramos as costas e fomos embora abruptamente. Ingratos. Mas a família pagou pelo casamento propriamente dito, e grande parte desse dinheiro foi empregado para custear o aparato de segurança, em larga medida necessário porque a imprensa incitava o racismo e o ressentimento de classe. E os próprios especialistas em segurança nos diziam que os atiradores de elite e cães farejadores não eram apenas para nós. A eles cabia impedir que uma pessoa armada disparasse contra a multidão reunida na Long Walk, ou que um homem-bomba explodisse as pessoas durante nosso desfile na carruagem. Talvez o dinheiro ocupe o centro de todas as controvérsias em torno da monarquia. A Grã-Bretanha há muito tem problemas para se decidir. Muitos apoiam a coroa, mas muitos também se sentem aflitos em relação aos custos. Essa aflição é intensificada pelo fato de que o custo é inescrutável. Depende de quem está processando os números. A coroa é um custo para os contribuintes? Sim. Também paga uma fortuna aos cofres do governo? Sim, também. A coroa gera substanciais receitas turísticas que beneficiam a todos? É claro que sim. Também repousa sobre terras que foram obtidas e garantidas quando o sistema era injusto e a riqueza era gerada por meio da exploração de trabalhadores, barbárie, anexações e escravização? Alguém pode negar? De acordo com o último estudo a que tive acesso, a monarquia custa ao contribuinte médio o preço de uma cerveja por ano. À luz das suas muitas e boas obras, parece um bom investimento. Mas ninguém quer ouvir um príncipe argumentar em prol da existência de uma monarquia. E ninguém tampouco quer ouvir um príncipe argumentar contra ela. Deixo as análises de custo-benefício para os outros. Minhas emoções acerca desse tema são complicadas, naturalmente, mas minha posição básica não é. Sempre apoiarei minha rainha, minha comandante, minha avó, mesmo depois de ela ter nos deixado. Meu problema nunca foi com a monarquia nem com o conceito de monarquia. Tem sido com a imprensa e a relação doentia que se desenvolveu entre a imprensa e o palácio. Eu amo e sempre amarei a minha pátria e a minha família. Eu só queria, no segundo momento, mais sombrio da minha vida, que ambas tivessem estado comigo. E acredito que um dia elas olharão para trás e desejarão ter sido também. A pergunta era: onde morar? Cogitamos o Canadá. De modo geral, o país tinha sido bom para nós. Já nos dava a sensação de estar em casa. Era concebível passar o resto de nossa vida lá. Se pudéssemos encontrar um lugar que a imprensa não conhecesse, o Canadá poderia ser a resposta. Meg entrou em contato com um amigo de Vancouver, que nos indicou um corretor imobiliário, e começamos a procurar casas. Estávamos dando os primeiros passos, tentando ser positivos. Na verdade, não importa onde vamos morar, repetíamos, contando que o palácio cumpra sua obrigação, e o que, a meu ver, tinha sido sua promessa implícita,
de garantir a nossa segurança. Certa noite, Meg me perguntou: Você não acha que eles tirariam nosso serviço de segurança? Acha? Nunca. Não nesse clima de ódio. E não depois do que aconteceu com minha mãe. Além do mais, não na esteira do meu tio Andrew. Ele estava envolvido em um escândalo vergonhoso, acusado de agressão sexual a uma jovem, e ninguém sugeriu que ele perdesse sua segurança. Quaisquer que fossem as queixas que as pessoas tivessem contra nós, crimes sexuais não constavam da lista. Fevereiro de 2020. Tirei Art do berço depois de sua soneca e o levei para o gramado. Um dia ensolarado, frio. Olhamos para a água, tocamos as folhas secas, coletamos pedras e galhos. Beijei suas bochechas gordinhas, fiz cócegas nele. Mais tarde, olhei para o meu celular e vi uma mensagem do chefe de nossa equipe de segurança, Lloyd. Ele precisava me ver. Carreguei Art pelo jardim e o entreguei a Meg. Depois atravessei a grama encharcada até o chalé onde Lloyd e os outros guarda-costas estavam hospedados. Sentamos em um banco, nós dois vestindo jaquetas acolchoadas. As ondas quebravam com estrondo ao fundo. Lloyd me disse que nosso aparato de segurança havia sido desativado. Ele e toda a equipe receberam ordens de evacuar. Mas é claro que eles não podem fazer isso. Eu tenderia a concordar, mas estão fazendo. O nível de ameaça para nós, Lloyd disse, ainda era maior do que para quase todos os outros membros da realeza, igual ao atribuído à rainha. No entanto, a decisão foi comunicada e não havia nada a discutir a respeito. Então, aqui estamos, eu disse. O pesadelo máximo. O pior de todos os piores cenários possíveis. Agora, qualquer ator canastrão do mundo conseguiria nos encontrar, e seria apenas eu com uma pistola para detê-lo. Espere aí, nada de pistola. Estou no Canadá. Liguei para papai. Ele não atendeu minhas ligações. Nesse momento, recebi uma mensagem de Willie. Você pode falar? Excelente. Eu tinha certeza de que meu irmão mais velho, depois de nossa recente caminhada pelos jardins de Sandringham, seria solidário, que ele agiria. Ele disse que era uma decisão do governo, nada a se fazer. Lloyd estava implorando a seus superiores na Inglaterra, tentando convencê-los a pelo menos adiar a data em que ele e sua equipe iriam embora. Ele me mostrou os e-mails. Ele escreveu: Não podemos simplesmente deixá-los aqui. A pessoa do outro lado escreveu: A decisão foi tomada. A partir de 31 de março, eles estão sozinhos. Às pressas, tentei encontrar uma nova equipe de segurança. Falei com consultores, reuni estimativas. Enchi um caderno com anotações das minhas pesquisas. O palácio me encaminhou para uma firma, que me passou a cotação de preço. 6 milhões por ano. Desliguei lentamente o telefone. No meio de toda essa escuridão, veio a horrível notícia de que minha velha amiga Caroline Fleck havia tirado a própria vida. Ela não aguentou mais, aparentemente. O abuso implacável da imprensa, ano após ano, por fim, a despedaçou.
Eu me senti péssimo por sua família. Lembrei-me de como todos sofriam por Caroline ter cometido o pecado mortal de sair comigo. Ela tinha sido tão leve e engraçada naquela noite em que nos conhecemos, a definição de uma pessoa despreocupada. Naquela época, teria sido impossível imaginar esse fim. Eu disse a mim mesmo que era um lembrete importante. Eu não estava sendo dramático demais. Não estava alertando sobre coisas que nunca aconteceriam. Meg e eu estávamos realmente lidando com uma questão de vida ou morte. E o tempo estava se esgotando. Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou uma pandemia global e o Canadá começou a discutir a possibilidade de fechar suas fronteiras. Mas Meg não teve dúvidas. Eles com certeza vão fechar estas fronteiras. Então precisamos descobrir outro lugar para onde ir e chegar lá.